Olá, boa noite para todos. Jesus nos abençoe, que possamos nessa noite novamente nos encontrarmos com a espiritualidade que vem nos recepcionar, que a nossa noite possa ser pródiga de bênçãos, de aprendizado, mas também de medicação, de atendimento às nossas dores, às nossas problemáticas psicológicas, morais, espirituais, enfim. Que Jesus possa encontrar em nossos corações aquela terra preparada para a semeadura do bem. Sejam todos bem-vindos na casa de Kardec. Nós iniciamos também abraçando os nossos amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, os nossos companheiros também da Rede Amigo Espírita. Boa noite, Marco Aurélio, a todos os nossos amigos da sala Estudando Espiritismo. Nós estamos aí com bastante participações, né? Um abraço aí para todos. O Marco Aurélio representa o grupo virtual. Então, ele é o médium, ele é o intermediário para trazer as questões dos amigos que estão fora da FEAC, né? E aqueles que estão acompanhando em casa, quiserem acessar o chat, pode entrar no site da feac.org.br, do lado esquerdo tem sala conferência. Basta clicar lá que vai abrir, coloca o nome, não precisa de senha. Mas se não conseguir, também na primeira página da FEAC tem um banner, transmissão ao vivo do Livro dos Espíritos. Só clicar que vai abrir uma telinha de televisão virtual ali para a gente assistir. E a gente até aproveita para falar das transmissões que a gente faz também nas terças e quintas. Terça-feira é com o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, onde nós estudamos a obra de Emmanuel, através da psicografia do Chico. Atualmente nós estamos estudando alguns aspectos do livro Há 2000 anos. É muito gostoso, muito produtivo. E também na quinta-feira. Quinta-feira a gente transmite o programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Atualmente nós estamos estudando o livro, alguns aspectos também do livro Paulo e Estevão. Nesse caso, quem quiser pode acompanhar pelo chat, né, Marco Aurélio? Como também na primeira página do site da FEAC tem um banner falando sobre esses programas de terça e quinta. Basta clicar ali que vai cair ali numa sala com uma televisãozinha, ok? A gente vai devagarzinho incrementando. E daqui a algumas semanas vocês vão ter também uma novidade. Vocês vão poder assistir às transmissões da FEAC de terça, de quinta e de sexta, através dos celulares e dos tablets, sem precisar de aplicativo. Eu vou passar um endereço, só clicar e ter uma boa internet, que do aparelhinho vocês vão poder assistir. Mas aqui, não deixem de vir aqui não. Né, Dora? Né, Soninha? Né, Marco Aurélio? Né, Gina? Senão, porque o gostoso também é vocês estarem aqui. Mas, quando não puder, de onde estiverem, podemos conversar com Jesus, intercambiar com esse trabalho, com os amigos, com toda a equipe que está dando suporte. Temos o nosso amigo Igor, que é... Ô Igor, por gentileza, você pode dar uma chegadinha aqui? Só um pouquinho, Igor, por favor. Gostaria de apresentar para vocês o médium Igor. O Igor, ele fica assim... Coitado, ele chega aqui, a gente fica aqui no sufoco danado, né, Igor? Fazendo prece, pedindo para os computadores não travar, para a internet não cair, né? Tentando, pelo menos. Tentando. Vai lá, bom trabalho. Então, o trabalho, vocês observem que é uma plataforma de trabalhadores, né? Que fazem com que aconteça. E sem contar da equipe de passista que está aqui e também das evangelizadoras de Jesus que cuidam dos nossos filhinhos. Bora lá, vamos, porque hoje o desafio continua. Vocês lembram do estudo da última semana?
estudo da última semana. Você lembra do tema, Dora? Por amor. Por amor. E nós contamos a história aqui do desencarne da nossa querida Luísa Xavier, irmã de Chico Xavier. Vocês estão lembrados? E eu consegui, assim, com muito carinho, com muito esforço, consegui trazer até a Luísa, que é a neta da Luísa, que nós, com muito carinho, reverenciamos, não é? E foi para nós uma noite muito, muito especial. E quem quiser acompanhar está lá no site. Né? O trabalho, embora a gente, semana passada, circunstancialmente, nós perdemos as imagens. Mas a gente não deixou de montar com fotografia, enfim. E o áudio ficou muito bom também. Bom, vamos lá. Pede ele para aumentar só um pouquinho para mim. Nós estamos hoje completando, ou seja, terminando o tópico Relações de Além-Túmulo, que faz parte da segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espiritual. Na última semana, nós trabalhamos a questão 288 e 289. Eu vou ler as questões que são pequenas, mas também já adentrando na questão 290, ok? 288. Que sentimentos experimenta um espírito impuro à chegada de um outro mau espírito? Essa tradução não é a melhor para a gente trabalhar, mas tudo bem. Que sentimentos experimenta um espírito impuro à chegada de um outro mau espírito? Resposta: os perversos ficam satisfeitos de ver. Ô, Dora, você me empresta o seu livro? Um minutinho? Troca comigo. Pode deixar que eu acho. Desculpe, tá, gente? Porque essa tradução ali ela não ajuda. Questão 288, eu vou reler. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? No caso, mal aqui é de imperfeito, tá legal? Resposta: os maus ficam satisfeitos quando veem seres se lhes assemelham e privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre os seus iguais. Questão 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? Resposta: sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, o lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se encontra, que se acha maculado, permanece em insulamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Então aqui foi a base do nosso trabalho da última semana. Os nossos parentes e amigos costumam vir ao nosso encontro. Não é? O encontro daqueles que chegam no mundo espiritual, pela desencarnação. Aqueles que desencarnam são felicitados, como se estivessem regressando de uma viagem. Por haver escapado aos perigos da estrada. Olha que interessante. Então, isso é uma graça que é concedida para todos aqueles que tiveram uma vida na qual
se comprometeram com o bem, se desenvolveram, se compromissaram com os seus, assumiram as suas responsabilidades, vamos dizer assim. Lutaram pela justiça, pela igualdade, trabalharam pela fraternidade. Enfim, o prêmio é um prêmio muito importante para quem está chegando. Porque nós discutimos isso aqui semana passada, com a riqueza de detalhes que foi a psicografia do Chico Xavier. Ou seja, vamos recordar um pouquinho a história da Maria Xavier, ou melhor, da Luísa Xavier. Pede para aumentar um pouquinho que eu preciso de retorno. Ela estava vivendo os últimos momentos acompanhada pelos familiares. E o chegar no mundo espiritual era um misto de um sonho, não é? E de uma realidade. Aí eu citei até um exemplo aqui semana passada, de quando nós despertamos de um sonho, logo pela manhã, as imagens ficam, vamos dizer assim, muito nítidas em alguns casos. E aí a gente fica naquela, né? Assumir ou despertar, ou em alguns casos continuar ainda vivendo aquela experiência quando ela é boa, não é? Ao contrário, quando você tem um pesadelo, né? Você acorda, nossa, graças a Deus. Mas vamos pensar numa realidade assim, num transe muito sutil. Então a desencarnação da Luísa nos contou muito disso. Ela foi despertando, ou melhor, ela foi se deslindando do corpo físico e, ao mesmo tempo, a realidade é muito tênue. Já foi abrindo os painéis espirituais, nos quais ela foi verificando a presença dos espíritos que estavam ali do lado dela. Inclusive, não é? Sendo felicitada pelo acolhimento de sua mãe, Maria João de Deus, pelo acolhimento da sua segunda mãe, que foi quem a criou praticamente, que foi a Cidália Batista. A maioria de vocês estavam aqui semana passada, não estava? Então, só que chegou num ponto que, inclusive, ela teve o direito até de não querer deixar o corpo, né? Porque ela queria ficar vinculada à filha. Estão lembrados da história? Então, mas o que importa aqui para nós é que ela foi recebida pelos seus entes queridos pelo merecimento que ela adquiriu na vida. E foi assim muito comovente ver acompanhar a Luísa, neta, que estava aqui conosco, né? Como que ela ficou emocionada, porque para ela foi uma surpresa. Eu não contei que iria ser feito daquela forma. E teve aquele momento, vocês vão se lembrar, que teve alguns nomes que escapuliu da minha pesquisa, porque eu não tive tempo de ir a fundo, mas na hora final da desencarnação, a mãe narra através da psicografia, né, dos gritos, do desespero da filha que ficava. Aí eu perguntei, foi isso mesmo, Luísa? Ela falou assim, foi, e eu posso dizer porque eu estava lá. Lembra? Ela falou assim, eu estava lá. E eu gostaria de contar uma coisa para vocês. Que isso a gente passa batido. O Chico Xavier não assistiu o desencarne da irmã dele. Chico Xavier estava lá em Uberaba trabalhando. A riqueza de detalhes que o Espírito trouxe através do Chico demonstra a autenticidade e a exuberância mediúnica do Chico. Aconteceu um outro desencarne familiar que nós temos acesso ao detalhamento, e eu conversando com os parentes,
foi a mesma circunstância, o Chico lá e uma outra irmã desencarnando aqui. E o depoimento dos irmãos comigo foi o seguinte, que a riqueza de detalhes que a outra irmã de Chico trouxe na psicografia surpreendeu os próprios filhos. Porque alguns detalhes foram vividos pelos indivíduos, que não chegaram a comentar entre eles. E a mãe trouxe o painel todo construído para surpreender a todos. Pra vocês verem o que é uma mediunidade com Jesus, com respaldo, com sustentação espiritual. Eu estou falando tudo isso porque a gente, nos nossos estudos, nem sempre a gente entra nesses detalhes, né? Porque a tendência do nosso trabalho muito é caminhar para a área da interpretação do Evangelho, das questões que envolvem os nossos desafios na vida. Mas é muito importante doutrinariamente a gente também citar esses pontos. Então, os parentes, quando, no caso que nós trouxemos, vieram receber, né, a companheira, isso aconteceu pelo merecimento dela. O que eu quero dizer com isso? Que não são todos que vivem essa situação. Nem sempre o espírito desencarna, ele vai encontrar com parente. Estou falando parente no sentido de ente querido, porque tem muito parente que não necessariamente tem vínculo. Ele só tem o parentesco sanguíneo, não é verdade? Quando o indivíduo não tem essa oportunidade, possivelmente ele não construiu, ele não estabeleceu o merecimento para tal. Quer dizer, nós vamos colher o que nós semeamos. Agora nós gostaríamos de falar da questão 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Aqui já mudou. Aqui já abriu. Os parentes e amigos se reúnem sempre depois da morte? O que é que vocês acham? Eu fico assim, tão sensibilizado quando um espírita fala assim, depende. Porque depende mesmo, né, Gino? Não tem regra fechada, não é? Depende. Isto da elevação deles e do caminho que seguem. Elevação e o caminho que seguem. São dois princípios básicos. Elevação para ter livre acesso. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele pode acessar vários departamentos. Não tem barreira para ele, porque ele sabe entrar e sabe sair. Quanto mais embarreirado, vou fazer fazer um trocadilho aqui. Quanto mais embarreirado é o espírito, mais está caracterizando que ele não pode ter muita liberdade. Porque diz que os antigos falam que Deus não dá asa à cobra. Cobra não é que o indivíduo é uma cobra. É no simbolismo. Não pode dar condições. Você não pode dar uma chave de um automóvel para alguém que tem menos de 18 anos. Não é verdade? Ah, mas eu treino meu menino lá na fazenda. Ok. Mas se você for pensar bem, você está infringindo uma lei. Mas não tem ninguém vendo. Ah, como disse o Gino, depende do seu ponto de vista. Mas eu não vou entrar no mérito que tem espíritos vendo. Se você está fazendo alguma coisa errado, é errado, não é? Se vocês... É ou não é, gente? Vocês são educados mesmo, hein? O povo é educado. Bom, se é errado, se não é errado, a lei diz que não pode. Agora, se tudo que você faz que é contra a lei, você responde por isso.
E eu estou falando aqui, não é lei dos homens, é a lei da consciência. Isso é para a gente pensar, mas não vou entrar no mérito, não, porque se tiver alguém que empresta a chave para o filhinho dele, ele pode até nem voltar à reunião. Procurando o caminho e a elevação, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Um evoluiu mais, o outro menos. Como é que eles vão se manter juntos? O que vocês acham? Ô Gino, abre umas cadeiras aí atrás para nós. O que vocês acham? Não dá conexão. Fica inviável o processo. É questão de lógica. Agora, no início, os espíritos falam de elevação e de opção. Escolha. O que significa isso? O indivíduo pode estar muito mais evoluído que o outro, mas ele, por isso, ele pode optar em caminhar com um menos evoluído. Aí dá liga. O que vocês acham? Você já dá liga ou não dá? Depende do tipo de liga, né? Aí depende. Gino, eu vou fazer uma proposta para a coordenação da reunião. Nós vamos mudar o título da reunião hoje. Não vai ser visita materna, vai ser depende. 3 pontinhos. Depende da liga. Vamos dar um exemplo? Eu vou no máximo. Jesus optou em estar conosco. Não optou? Deu liga? Tem dado, né? Deu liga, obviamente, porque o superior, ele tem autoridade para estar do lado do inferior, para ajudar. Então, nesse ponto de vista, dá liga. Agora, a perfeição, a comunhão verdadeira do inferior com o superior é com o tempo. Então, costuma o indivíduo estar naquela condição de benfeitor e está tomando pedrada daquele que está sendo beneficiado. Não costuma acontecer? Eu posso até dizer para você, invariavelmente acontece. Não tenha dúvida. Aquele que ascende um patamar, ele amplia a visão. E ele começa a viver, como ensina Calderaro no livro No Mundo Maior, ele começa a viver no futuro da raça, no presente que ele ocupa. Jesus se autoproclama o Filho do Homem. Quando ele fala o Filho do Homem, ele está dizendo que ele é a representação de tudo que nós sonhamos e ainda não descobrimos e vamos sonhar em ser. Ele é a consequência. Jesus é a causa e é o efeito. Por isso é que ele diz assim, antes de Abraão existir, eu sou. Um versículo desse dá um estudo. Ele está falando de temporalidade, ele está falando de hierarquia, ele está falando de uma questão espacial. Ele está dizendo para nós que antes que nós começássemos a pensar em ser gente, ele já era espírito puro. Agora, por que ele já era espírito puro quando você tomou consciência? Porque ele é mais velho que você. Por isso. A estrada dele já vem sendo percorrida. Ele não foi criado por Deus perfeito. Essa visão é daqueles que não conseguem enxergar a lógica da vida. Então, isso é um princípio básico. Agora, a felicidade dos espíritos superiores está em auxiliar os inferiores. Por isso é que dá liga. É o que Paulo de Tarso ensina na sua carta aos Romanos, quando ele fala da enxertia. Enxertia espiritual. O planeta Terra foi enxertado. Em torno de 50 mil anos atrás, começou a chegar espíritos
que vieram degredados de outros mundos superiores ao nosso, mas lá eles não puderam ficar, porque eles estavam fazendo muita atrapalhada. Então eles foram degredados. Senhor Murta, vou falar para o senhor me ajudar a pensar. Tem uma turma aí, imediatista, que agora são os novos profetas. Né? Profetas de engenharia, não, é engenheiro projetista de obra pronta. Então, atualmente, nós temos muitos profetas aí falando o que vai acontecer daqui a uns tempos. E disseram por aí que eu queria até chamar a atenção de vocês, para vocês tomar cuidado com o que vocês andam lendo, ouvindo e replicando. Agora estão dizendo que o Chico Xavier diz que existe uma data limite, que ou vai vir ET para a Terra, ou então vai ter uma guerra mundial, porque o negócio está bagunçado demais. Olha, gente, com todo respeito a quem fala isso, porque ou ouviu errado, ou eu subentendo que coloca coisas na boca do Chico. Qualquer previsão catastrófica só parte de espírito inferior. Só parte de espírito superior. Porque espírito superior vai te trazer pânico, medo. A troco de quê? Começa por aí. Inclusive, vocês tomam cuidado com a mídia. Porque tem muito político, muita liderança que trabalha com plataformas de mentes brilhantes para vender o produto deles. Então, cuidado. Cuidado. Até para se eleger, se estabelece o caos. Até para se eleger, se estabelece o caos. Ou aumenta o caos. Porque o que já está bagunçado, está bagunçado. Se você começar a observar o detalhe da bagunça, você vai descobrir coisa do arco da velha. Então, fazer terrorismo, isso dá emprego, dá voto, não é? Dá dízimo, tá? Para a igreja. Desculpa, para a igreja não, para o bolso dos igrejeiros. Com todo respeito, mas é o que está acontecendo aí. E a gente tem que, infelizmente, alertar. Porque o momento é de alertar. Não é um momento de desrespeito. Porque quem fizer balbúrdia vai visitá-los. Agora inventaram uma igreja por aí que partiu de um indivíduo que é do meio futebolístico. Isso eu fiquei sabendo aí há umas semanas atrás. Só frequenta a igreja dele jogadores, não sei o quê, familiares, etc, etc. E o indivíduo está ficando milionário. Por quê? O dízimo é bom para danar. Qualquer transação internacional, 10%, hein? Meu Deus, a ignorância campeia para todo lado. Campeia para todo lado. Então nós temos que repensar uma série de questões. Então eu queria dizer que o Chico jamais falaria que o mundo ia passar por isso, por aquilo. Por quê? Qual que é o desafio de Emmanuel, como mentor espiritual de Chico? Qual que é a proposta da doutrina espírita? Define Allan Kardec: combater o orgulho e o egoísmo, que são as chagas da humanidade. E instaurar no coração dos homens o reino de Deus. O Evangelho, diz Emmanuel, é a única proposta capaz de transformar a humanidade. Só que transformar a humanidade, isso não acontece de uma hora para outra. É um processo lento, é um processo gradativo. Tomada de consciência é uma coisa, realização é outra muito distante. Então vocês podem ficar tranquilos que o mundo não vai acabar, não. Porque Jesus não iria assinar um atestado de incompetência, sendo governador espiritual do planeta, entregando os destinos
para pessoas que só pensam nelas. São os líderes. Nós estudamos aqui quarta-feira. Você estava aqui, não estava? Eu nem sei se eu vou publicar. Porque o assunto aqui pegou quarta-feira. Nós estudamos um texto extraordinário. Jesus, o povo e o Evangelho. Como que o povo somos nós enganados pela nossa infantilidade. Agora, os destinos vão ficar na mão de infantis? Não pode. Então, senhor Murta, eu contei isso tudo, sabe para falar o quê? Que há uma alteração natural no processo de evolução, aonde nós temos um breviário aqui chamado reencarnação. Temos oportunidades na reencarnação para evoluir. Mas todos nós temos um certo, delimitado o nosso raio de ação. Não pensem que o indivíduo faz o que ele quer, porque não faz. Porque quando ele começar a fazer alguma coisa que vai extrapolar e vai começar a destruir o limite do outro, a espiritualidade dá um jeitinho facinho de tirar ele do contexto. E existem turbas de milhares e milhares de espíritos saindo do nosso sistema planetário. Então, os ETs, né? Os ETs somos nós. E eu acho que não somos tão bonitinhos igual o ET. Vocês lembram do filme ET? No início ele era fake dói, no final, nossa, todo mundo apaixonado com ET. Você lembra disso, né? Só a época, não era? Pois é. Aí, você assiste até hoje o ET. Então, o que acontece? Nós começamos a ser ET. O ET do início do filme, tá? Você começa a fazer bagunça demais, você começa a virar ET. Sabe o que você está dizendo para você mesmo? Que o seu prazo de validade começou a ficar apertado. Ou vocês acham que isso tudo vai continuar bagunçado como está bagunçado o nosso país? Onde não tem limite, não tem sanção, os políticos fazem o que querem, fica tudo por isso mesmo, surrupia de milhões do povo e depois o povo garante que continuem fazendo a mesma coisa. Isso tudo uma hora vai mudar. E essa hora, Marco Aurélio, o bom é isso, essa hora o indivíduo está assim, agora vai. Aí aparece um super-homem. Agora esse vai salvar. Lógico que não vai. Porque a transformação não se dá no nosso mundo, a transformação não se dá lá fora. A mudança social, espiritual, moral, se dá na base. Por quê? Os líderes, eles só representam a posição espiritual do povo. Porque são os próprios, o próprio indivíduo, o povo, é que o elege. Alguém disse assim para mim, nossa, graças a Deus, agora vamos falar de futebol porque acabou a política. Acabou não, amigo. Acabou não. Porque nós temos que torcer para a Alemanha. Vou bater na tecla de novo. E tomara que ela volte aqui e dê de 14. Você acha que eu fiquei bruto? E tomara que eles voltem aqui e ainda cuidem um pouquinho dos índios. Porque o tanto de dinheiro que se ganha desmatando a Amazônia e finge todo mundo que está tudo 0 a 0. Só que não está 0 a 0. Não está. Porque a água está acabando. Aí quando falta água, quando falta comida, o povo enlouquece, meu amigo. Então, o que eu quero dizer? Se não existir uma proposta de renovação verdadeira, as consequências sociais que o nosso país vai viver é de confronto. E qual que é o nosso papel quanto espíritas? E agora eu estou falando quanto espiritualistas, porque essas imagens chegam para todo lado. O nosso papel é promover a paz.
Mas não é a paz do menor esforço. É a paz das pessoas se conscientizarem que todos nós precisamos de trabalhar para a nossa mudança. Porque senão, seu Murta, como é que eu posso idealizar a minha chegada no mundo espiritual? Como que eu posso imaginar entes queridos me acolhendo, sendo que eu só estou dissipando? Tudo que eu faço é para desagregar? Existem pessoas que têm o dom de desarticular, de criar confusão. Vai ter um encontro familiar. Aí todo mundo já fica com o pé atrás. Nossa, fulano vai? Já viram isso? Pois é, convida ou não convida? Não tem como convidar, é da família, etc. Aí todo encontro a notícia é a mesma. É ele que causa a briga para todo lado. Isso acontece isso? Agora, por que tem a briga? Porque os outros não entenderam que ele está desajustado. Então, como que você vai acabar com a briga? Não criando sintonia com ele. Porque só briga quem quer. Estão de acordo? A gente só vive a confusão quando a gente sustenta a confusão. Ah, Casabel, mas você não sabe o que é conviver com ela. E você não sabe o que é conviver com ele. Desafio. Agora, por que essa confusão, essa problemática? E por que nós estamos juntos? A onça vai começar a beber água. Porque nós temos compromisso com ele, com eles, com a circunstância. Agora, pacifica para você ver. Seja um homem de bem, aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade. Treva não te apanha. Treva não te apanha. Hoje eu estava comentando com um amigo, e ele me disse assim, puxa vida, há uns 5 anos atrás ele me procurou para me contar de um problema que ele estava tendo com a namorada. Aí ele desabafou. No final, aquela pergunta extraordinária. O que você acha? Eu falei assim, meu amigo. Aqui, eu aprendi uma coisa lá no interior, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Porque se colocar a colher, sobra para quem colocou. Porque os dois depois resolvem, né? E o indivíduo é que vai ficar mal. Mas isso é uma brincadeira com ele, etc. E ele estava desabafando, eu falei para ele, pois é, vamos orar pela companheira, por você, e etc. Vocês são namorados, têm muito tempo juntos, e etc. Aí o tempo foi passando. Aí, voltamos. Agora vai ser diferente. Que bom, Jesus abençoe. E aí mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, Casa Alberto, você não sabe o que aconteceu. Aí vem a novela toda de novo. Né? Vem a novela toda de novo. E aí passa o tempo. Não, agora ela resolveu me perdoar, porque quem pisou na bola fui eu. Aí passa um tempo, foi ela que pisou na bola. Aí a história... Você já assistiu novela mexicana? Nem eu. Mas disseram que a novela mexicana não tem fim. Né? Que deve dar ibope para danar. É igual a da Poderosa. A novela começa a esticar demais, é porque está dando ibope, né? E o povo gosta. E aí, a novela foi igual a mexicana, né? E tá para cá. Essa semana passada inteirou 6 anos que eu estou assistindo essa novela. E agora ele disse, terminamos o noivado. Eles não casaram, não. É namoro e noivado. Terminamos o noivado e agora é definitivo. E foi muito interessante que durante o processo ele ficava assim, será que é prova? Será que é expiação? E ele é espírita. O que envolve essa vinculação nossa e etc. E aí foi passando. E agora realmente, agora encerrou o ciclo mesmo. E ele tomou consciência e falou assim, eu estava insistindo e agora acabou mesmo. Eu falei assim, que bom. Que bom que pelo menos você captou o que tradicionalmente significa, historicamente significa namoro. Você namora para conhecer o seu parceiro, a sua parceira, não é assim? Para assumir uma responsabilidade mais complexa, você tem que ter pelo menos uma noção, experiência, conhecer costumes, família, não é assim?
e ter a certeza que vai. E mesmo assim, na hora que você tem certeza, as coisas mudam também. Aí eu disse para ele, o problema é que nos dias atuais o pessoal não tem muita paciência. Então, se não tem muita paciência para tentar descobrir caminhos juntos, a possibilidade de dar errado é muito maior do que daqueles que caminharam mais um tempo para descobrir. É assim, Dora? Você acha que tem coerência? Pois essa Dora é maravilhosa, vai ser educada assim. Mas então, aí eu disse para ele, reflita comigo. Terminou? Terminou. Pronto. Se você voltar com ela, que Deus abençoe vocês. Mas tem algumas coisas que são meio básicas, né, meu amigo? Você sabia do script desde o início. Desde os primeiros momentos, os problemas foram apresentando. E você foi insistindo, foi insistindo. Teve oportunidades, etc. Então a gente tem que entender algumas coisas na nossa vida. Existem fatores que são definitivos. E outros são escolhas. O que é definitivo? O que é definitivo você tem que levar até o fim. Por exemplo, o indivíduo teve um acidente e ficou paralítico. É uma situação definitiva, não é? Não tem remédio. Ele vai continuar na encarnação paralítico. Ponto. Definitivo no sentido físico. Mas abre-se outras questões que não são definitivas. Por exemplo, a possibilidade dele vencer aquela inibição e ter uma vida normal, ok? Mas o não ter o braço, por exemplo, é definitivo. É definitivo que você é filho de sua mãe, de seu pai. Isso é definitivo. Vai mudar? Não é definitivo que os seus filhos são seus filhos? Até o final, isso é fato. Agora, existem questões que não são definitivas. Que são questões que batem na nossa porta para nos convidar para que a gente dê uma resposta. Eu quero, isso tem a ver comigo, são o que a vida pode caracterizar para nós como possibilidades de escolha. Então, quando você tem uma relação com um amigo seu, isso começa a deteriorar, desgastar, etc., a tendência é que você vai para um lado e ele para o outro, não é verdade? Isso pode estar caracterizando que o ciclo fechou. Agora, se você começar a ter uma desavença com seu irmão, vocês podem, cada um, ir para um lado e ir para o outro. O seu amigo, de repente, nem vai se lembrar dele, mas o seu irmão sempre vai estar passando pela sua mente. Então, nos relacionamentos nossos, a gente tem que refletir com mais cautela sobre vínculos, o vincular e o desvincular. Então, se existe uma questão que está fazendo mal, você tem que pensar, eu posso deixar isso pelo caminho? Isso tem a ver com a minha liberdade? Ou eu tenho que ombrar isso até o fim? O que eu quero dizer? Não tem receita pronta. Em cada situação, você vai ser convidado a pensar. Sabendo que toda escolha... Eu assisti um vídeo sensacional. De vez em quando eu até passo pelo Face, tá, dona Nisa? Eu passo porque tem a página da FIAC e a gente tem que fazer as postagens doutrinárias. E chegou na página da FIAC um vídeo, eu achei maravilhoso, de um depoimento do Jô Soares, referente à morte do filho dele, de 50 anos, você assistiu? Que era autista. E o Jô, puxa vida, o Jô deu um show. Porque ele, inclusive, deu esse depoimento no dia da morte do filho, que ele foi trabalhar. E ele foi trabalhar porque o filho dele assumiu um compromisso, que ele tinha uma rádio, e nada era mais importante para o filho dele do que o trabalho. Até no aniversário, ó, canta rápido, porque a rádio está funcionando, eu tenho que ir lá. Era assim. Então o Jô, homenageando o filho, ele foi trabalhar, para falar assim, meu filho nunca deixou de trabalhar. Então, é a forma de eu estar dizendo para ele, meu filho, assim eu quero te homenagear. E no depoimento, teve um instante extraordinário.
que ele falou que uma das coisas que mais marcou na relação dele com o filho foi um dia em que eles dois foram numa livraria. E o filho escolheu 12 livros. E saiu com aquele tanto de livro na mão e o Jô. Filho, mas 12 livros? 12 livros? É muito. E ele conta, né, contando, né? Porque de repente eu fiquei pensando se não era um exagero, e etc, etc, etc. E foi insistindo. Aí ele falou assim, não, 12 você não vai levar, leva menos. Aí o filho pegou os 12 e colocou no balcão e falou assim, eu não levo nenhum. Aí ele se assustou. Mas por que você não leva nenhum? Eu falei assim, porque meu pai, eu quero te dizer o seguinte, todas as vezes que a gente tiver que fazer uma escolha, haverá perdas. Escolha, perda. Agora, nós temos que entender, se a escolha é para o bem, costuma a perda ter um valor educativo. Por mais que possa doer, por mais que possa constranger. Então, a vida na Terra, como nos ensina Emmanuel, numa lição intitulada Teu Livro. A vida na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página. Cada hora uma oportunidade de deixar registrado para a eternidade as tuas ações. Então, são pontos que a gente precisa de refletir na hora em que nós estamos diante das escolhas. Você quer crescer espiritualmente? Você tem que abrir mão de alguma coisa. Você quer que a sua família cresça, qualifique? Você tem que abrir a mão de alguma coisa. Você quer que o seu filho desenvolva um determinado aspecto? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Um relacionamento, para ele ser vitorioso, se a gente for pensar bem, é necessário muito mais perdas para que haja um ganho de sustentação. Deu aí? Ou seja, a vida o tempo todo está dizendo que é necessário renunciar. Renunciar. E o Evangelho diz assim, renuncie agora para ganhar nos céus. Agora, se não quiser renunciar nesse momento para ganhar o céu, quiser ganhar a terra, a gente pode perder o céu. Então são pontos, Dora, que eu gostaria de rapidamente ter falado sobre essa questão de poder conservar-se junto. Não é? Então, os espíritos ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre. De vez em quando nós podemos nos visitar. É tão interessante, a gente tem hora que fica até com uma certa tendência a querer a exemplificar com coisas pessoais, mas isso não é a melhor posição. Não é a melhor escolha, porque nós temos que escolher com Jesus. Mas assim, a nossa vida, todos aqui, nós somos ricos de oportunidades para se verificar a lógica das coisas. E quando você, por exemplo, se depara com uma situação que muitas vezes até fica caracterizada como uma situação sem solução, aí muitas vezes a gente começa a fazer eu vou citar uma palavra aqui de novo, breviário. O que é breviário, hein? Breviário. Os antigos aqui, o que é um breviário? É um detalhamento, né? É como se fosse um manuscrito, é isso mesmo? Daqui a pouco, porque tem espíritos aqui que são da década de 20 para trás, aí eles me colocam em maus lençóis, estou brincando com a turma. O que é um breviário, Gino? Responde para mim, breviário. Por favor, depende. Aqui, depende do Marco Aurélio acionar o Santo Aurélio, por gentileza. Leia para nós, Marco Aurélio. Breviário. Livro das rezas cotidianas dos clérigos. Sinopse, resumo. Obrigado. Um breviário, livro de rezas. Ou seja,
que está catalogado para ser percorrido, né? São etapas. Então, a nossa vida tem um breviário de comportamentos, que são rotinas, que são costumes, que nós precisamos de verificá-los para, inclusive, dinamizá-los. Para que você possa, amanhã, não sofrer tanto as consequências daqueles que chegam lá na frente e dizemos assim, eu joguei fora a oportunidade. E agora é tarde. Deu aí? Porque eu não tive a capacidade de enxergar e de renunciar, de investir. Porque a renúncia aqui na realidade a conotação dela é de investimento. Tudo na vida que você investir, que você colocar uma dose de carinho, de fidelidade, de responsabilidade, de disciplina, que você dá à vida, pode ter certeza que dá certo. Mesmo que seja espiritualmente. Pode até você não ter resultado amoedado. Você pode até não ter resultado de aplauso, de holofote. Mas intimamente, como dizia o meu querido avô, não tem perhaps. Zé Fini, como dizia o Chico Anísio. Saudoso Chico. E a nossa sala? Como é que estamos aí? Alguma participação? Ô, Beto, não temos perguntas não, mas tem vários comentários, o pessoal elogiando a palestra. E a Cleusa de Leiria, ela fez um comentário aqui sobre aquela questão que você colocou mais cedo, das pessoas que colocam palavras na boca do Chico. Aí ela disse o seguinte, que estes, né, que colocam, parecem que fustigam a espiritualidade maior para ver o que acontece. A Cleusa, um grande abraço, Cleusa. Eu respondi a sua solicitação por e-mail, viu, Cleusa? Bom, o que nós podemos dizer é que cada um faz de acordo com a sua consciência. As intenções sempre são as melhores. Eu tenho que pensar assim. Agora, nós não podemos brincar com o que é sério. Aí não dá para brincar. Então, por exemplo, nós estamos vivendo um momento em que os espíritos estão nos convidando a mudar, para que os panoramas mudem. Não existe mudança se ela não parte de você. Não existe mudança se ela não parte de você. Mas existem questões que você pode estar mudando, mas o sistema não favorece a sua mudança. Se a sua mudança faz bem à sua consciência, não desista, apesar do sistema. Então, por exemplo, eu vou voltar no assunto. Nós falamos de corrupção. Uma sociedade materialista, consumista, individualista, egoísta, abolir a palavra corrupção é quase impossível. Para não dizer que é impossível. Está de acordo, gente? O indivíduo só pensa nele. Então, na hora que ele vai fazer um acordo, o indivíduo fala assim, não, facilita para mim que eu... se você conseguir isso para mim, eu facilito lá para você. Uma pessoa me procurou esses dias para me dizer o seguinte, que recebeu uma proposta indecorosa. E que se ela não aceitasse, um terceiro seria prejudicado. Aí ela me disse assim, puxa, mas como doeu no meu coração receber uma proposta daquela? Aí eu disse assim, e qual foi a sua resposta? Eu falei assim, eu estou pasmo, com dor de cabeça, estou febril, já tem vários dias. Eu virei para essa pessoa e disse assim, graças a Deus. Mas graças a Deus eu estou passando mal. Eu falei assim, graças a Deus, porque você não tenha dúvida que se te incomodou tanto, se criou indignação na sua intimidade, é porque essa situação não está resolvida. Não está resolvida. Mas graças a Deus você está com dor de cabeça, com febre, e não aceitou a proposta indecorosa. Já é um caminho extraordinário que você percorreu. Agora, por que ficou febril?
Porque o psiquismo, na hora, isso é instinto de conservação. Buscou na memória dores profundas que esta pessoa viveu por ter aceitado uma proposta indecorosa lá atrás. Captou? Quando balança, meu amigo, tomara que não cai, né? Tinha até aquele programa, Balança, mas não cai. Você lembra? Ah, tempo bom. Isso é década de 60, vocês não lembram. Aí o que acontece? Balançava, mas não caía. Não pode cair. Não pode cair. Porque se cair, a queda é desastrosa. Porque aí é repetir o erro. Deu aí? É o indivíduo que passa por uma dificuldade, ele tem uma tendência de querer fugir. Por que ele foge? É porque é uma situação que não está resolvida. Por que o indivíduo... E fugir, você pode fugir de várias maneiras. Reagindo, violência. Você pode fugir mesmo, abandonar, correr. Você pode fugir tirando oportunidade, tirando a própria vida. É uma fuga. Espetaculosa. Agora, o indivíduo que foge, significa que ele foge, que ele conhece o caminho da fuga. A fuga é repetição. Captou? O erro é repetição. Dentro de um estado, de uma análise transitória. Agora, se você recebe uma proposta indecorosa e isso não te afeta, você, meu amigo, você bateu no terreiro errado. E ponto. Agora o indivíduo fica indignado, intolerante, briga, discute. Mas o que você está achando que eu sou? Ele já disse com letras garrafais que aquela proposta mexeu com ele. Captaram? Tem lógica? Tem lógica. Alguma observação? Vamos lá. Pessoal do chat. O João Iudes, de Cachoeirinha, ele fala o seguinte, que a escolha é um tema sublime de espiritualidade. A escolha? É um tema sublime de espiritualidade. Sim. A escolha do indivíduo. A escolha do indivíduo. E diga-se de passagem, ela é respeitada. Ela é indiscutível. A liberdade, o livre-arbítrio, ele é indiscutível, espiritualmente falando. Porque é escolhendo que se aprende. O caminho se faz no caminhar. A evolução se dá exatamente nesse processo de tendências, de influências, de ouvir a intuição, a voz de Deus, de aprender a orar, prestar atenção em conselhos, verificar que aquilo ali você já machucou, é melhor pular para o lado de cá. É assim que aprende. O grande lance da evolução não é o resultado. Não é o resultado. É a oportunidade de você estar no laboratório. Este é o sinal que caracteriza a misericórdia de Deus. Te dá a oportunidade de você trabalhar. Então, se você está no fronte, agradeça. Agradeça a Deus. Porque significa que você tem condição de estar ali. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Então, vamos voltar ao tema principal. No mundo espiritual, você ter acesso aos entes queridos é merecimento. Como pode ser também misericórdia. De repente, o indivíduo nem tem tanto merecimento. Mas, de repente, uma chuva de bênção, um carinho de mãe, de vó, de um filho que foi antes, o acolhimento vai ser importante para dar um certo vigor para que ele possa passar pela terapêutica que ele vai necessitar. Agora, o não poder ter o encontro, ser acolhido desta forma, aqui está caracterizado como punição. Mas vamos chamar aqui, sem desconsiderar a tradução, vamos tratar aqui como uma oportunidade do indivíduo rever os conceitos. Então, a gente volta naquela tecla.
A dificuldade é que nos ensina. Se nós estamos passando por tantas privações no mundo atual, muito mais do que há 40, 50 anos atrás, né, seu Murta? A vida antes era muito mais simples. Né? Pois não, só um minutinho, só para os ouvintes acompanharem você. Você fala bem pertinho para nós. Pode falar, por favor. Obrigado. Seu nome e seu bairro. Jorge Luiz. Ah, Jorge, vamos lá. Santa Luzia, grande Santa Luzia. Uma dúvida aqui. É o seguinte, se nós estamos aqui de passagem e diversas reencarnações, e quem são os nossos reais parentes, assim, além túmulo? Olha, para vocês verem que a pergunta não é nem uma pergunta, é uma ponderação. Não é verdade? Se nós somos viajores do tempo, temos muitas oportunidades, muitas encarnações. Agora, nós estamos desenvolvendo uma personalidade. Jorge, João, Maria, Joana, são personalidades. E nós flutuamos, se eu posso assim dizer, em grupos. A evolução se dá em grupos. Parentela. Parentela espiritual. Parentela corporal é transitória. A espiritual é definitiva. Então, quando nós estamos na parentela corporal, no mundo atual, nessa grande mudança, nessa transição que vive o nosso planeta na Terra e no espaço, porque nós temos a ambiência planetária e espiritual. Para vocês terem uma ideia. Se nós temos aqui 8 bilhões de espíritos encarnados, multiplica por 3, que são as colônias espirituais que estão envolvendo o nosso contexto. Então, nós aqui, por exemplo, como parentela corporal, já viu miçanga? Um pote de miçanga? Você sabe o que é miçanga, gente? O que é miçanga, dona Nilza? São umas pedrinhas. As pedrinhas, né? Que colocava nas coxas. Minha avó fazia umas coxas bonitas. Ela fazia as coxas com tampinha. Tampinha e retalho. Era bonita. Aí na pontinha de cada uma eu colocava uma miçanga. Minha avó deve estar até por aí hoje. Ela já desencarnou tem muitos anos. Hoje a costura de outro jeito. Vai gostar de costurar assim. Mas aí, o que acontece? A minha avó que eu citei, que está no mundo espiritual, quando encarnada, ela era muito irreverente. Ela brincava muito com a gente. Eu estava assim sentado, de vez em quando ela chegava, jogava um copo d'água. Aí de vez em quando ela estava lá, a gente chegava, molhava ela também. Era uma festa fraterna e respeitosa. A minha avó conversava comigo sobre espiritualidade. E eu falava, sua avó, no mundo espiritual é assim, assim, assado. Ela ouvia. No final, assim, gastou seu tempo, não acredito nada disso. Porque se existisse vida do lado de lá, você já imaginou a viúva? A viúva não podia casar de novo, não, porque o morto não ia deixar ela sossegada. Isso eram as reflexões dela. Aí eu fiz um trato com ela. Ela falou assim, então tá. Então se for verdade e eu for primeiro que você, ou se você for primeiro que eu, depois vai voltar e puxar o pé. O que você acha? Eu falei assim, fechado. Mas olha que a mão do defunto é gelada. Eu falei assim, está fechado, não preocupa não. Aí, ordem natural das coisas, se eu estou aqui, né, pelo menos eu acho que eu estou encarnado. Né? Porque tem gente que desencarna e não sabe. Aí, ela foi primeiro. Aí, gente, e a desencarnação dela foi muito bonita, a gente acompanhou, ela foi ficando velhinha, etc, etc, etc. Foi muito bonito. Os finalmente, ela abrindo as percepções do mundo espiritual, e a gente acompanhou isso tudo com muita alegria. Passado algum tempo, 2 meses, sei lá, eu tinha esquecido do trato, sabe? Aí, eis que um dia, ou uma das madrugadas dessas da vida, eu acordei com alguma coisa mexendo assim lá no meu pé. Eu falei assim, gente,
Será que é aquela danada da minha cachorrinha? Que a minha cachorrinha é folgada que vocês não imaginam tanto. Né? Aqui pula até na mesa, se vacilar, minha filha, você está doido. Aí eu estou vendo, fazer minha cachorrinha, gente, de madrugada, essa cachorra me incomodando, aí eu mexi para lá e virei para o canto. Passou um pouquinho, eu estou vendo de novo, assim, oh, Jesus. Aí eu não posso falar nada, que eu vou acordar a Dona Maria lá, né? E obedece quem pode, né? Tem juízo, eu vou deixar quieto. Aí eu acordei, na hora que eu abri o olho para espantar a cachorra, quem estava lá? Aí ela brincou dizendo, mas a mão não está gelada. Afinidade, respeito, comprovação, uma série de fatores. Mas existem muitos parentes que você não tem esse vínculo espiritual. Que você está vivendo um processo de aprendizado, que ele tem prazo de validade. Tanto é verdade que existem... Isso acontece muito mais do que se imagina, a gente acha que só acontece na família da gente, mas costuma um indivíduo desencarnar ser o motivo para desagregar o núcleo inteiro. Um é o suficiente para desagregar tudo. Aí a gente vai vendo que são células que vão se multiplicar em outras bases, em outros núcleos, promovendo a vida em outras instâncias. Pena que no mundo atual, pena assim, né? Numa visão humana, que o mundo atual, as famílias estão cada vez mais reduzidas, porque o índice de natalidade está cada vez menor, em face a planejamento, a dificuldades, que a gente sabe, não vamos entrar no mérito. Então, o que acontece por consequência disso? As pessoas vão envelhecendo, os núcleos vão se diminuindo, não é? E você acaba entrando num movimento desse exclusivismo, desse individualismo e de falta de opção de convivência. Porque quanto menos pessoas, menos oportunidade de convivência. E com pouca oportunidade de convivência, a gente ainda limita mais ainda, porque você não tem tempo para visitar ninguém. Eu vi vovô outro dia, Casalberto, no Face. No Face, onde que ele mora? Qual país? Não, um quarteirão de lá. Você viu o vovô no Face que mora no quarteirão de lá. Significa, com tanta alegria, que ele não visita o vovô. O que vai acontecer com ele quando ele ficar vovô? Se ficar, né? Possivelmente ele não vai ter ninguém para visitá-lo. Porque o que nós semeamos, nós colhemos. Isso é da lei. Isso é básico. Você observa que você tocou num ponto importante. Agora, aqueles corações, aquelas vinculações que são afins, você pode ficar 10 anos, 20 anos sem ver, quando você encontrar, pareceu que foi ontem que a pessoa viajou. Então, a desencarnação, ela se caracteriza, essa chegada no mundo espiritual, pelo que o indivíduo fez na vida, pela semeadura dele e pelas vinculações, que tem a ver com esse momento que ele está deixando, essa circunstância, esse corpo, essa família, como também de outras. Então é muito comum o indivíduo desencarnar, está lá no hospital, está rodeado de gente em torno dele. Engraçado, estou me sentindo bem, mas eu não te conheço. Engraçado. Aí olha um no olho do outro, assim, ó. Te conheço de algum lugar. Você viu isso aí? Aí você fica procurando, vasculha aqui, etc. Aí começa até a ficar preocupado, né? Será que foi daquela? Nossa Senhora. Aí, não, graças a Deus, não é daquilo, não. É de outra. Aí vai ali, não descobre. De repente é um espírito que existe vínculos e que se reencontram. E a euforia, a alegria, como a repulsão, como o ódio de graça, caracteriza exatamente o que vem a ser esses reencontros. Aí a gente até fala, o meu anjo da guarda não cruzou com o dele. O anjo da guarda, tá, gente? Isso é anjo. Anjo. Não é anjo de asa quebrada. Na realidade, são espíritos amigos que são tutores. Todos vocês, todos nós temos. Espírito educador que está tentando promover, te ajudar na evolução,
Ele vai brigar com outro espírito que está tentando ajudar o outro. Isso é conversa de ignorância, que caracteriza uma ignorância plena. Se você não tem um sentimento, se você não sente atração, se você sente repulsão de graça de uma pessoa, você não tenha dúvida que não é o anjo que bateu. É porque você está reencontrando com o indivíduo ali que o cheiro, como dizia Arnaldo Rocha, né, você cheira longe o que pode acontecer. Lembra o que eu falei da escolha? Lá atrás? Então tem coisas na nossa vida que você já... Não é que alguém vai te soprar, um espírito vai te dizer. Ou médium, que o povo até gasta dinheiro para pagar médium para falar. Né? O que vai acontecer? Uma companheira me falou que foi numa médium vidente espírita. Eu falei assim, ó, médium vidente espírita. Bom, continua. Eu fui lá. E ela pôs as cartas. Eu já vi que não é espírita. É uma médium vidente. Não é espírita. Por quê? Porque médium, vidente e espírita não põe carta. Porque não precisa de pôr carta para ter percepção mediúnica. E se receber, piorou. Porque se recebeu, está dizendo que do lado dela, a turba que protege esse médium são todos mesquinhos. São todos chulos. São todos falsos profetas. Porque você não mercadeia com o que é divino. Aí ela falou assim, graças a Deus, a médium falou que eu não estou sendo traída. Não. Mas aqui, aposto que ela falou que o seu marido está sendo assediado por uma loura. Não. Aí ela falou assim, não é loura. É morena. Não é morena. É negra. Tá vendo que médium bom? Ele vai por eliminação e as pessoas só vão dando as confirmações. A ignorância campeia na humanidade. E aí, a gente queria dizer tudo isso para falar que a parentela espiritual, ela é definitiva. Então, nós somos sempre acolhidos no mundo espiritual. Agora, dependendo do estado, da condição do indivíduo, do desequilíbrio, não adianta ter amparo. Infelizmente, ele vai viver situações, dramas, complexos, na ordem divina. Mas a gente tem que observar que a providência divina sempre estará nos amparando. Nós reservamos 2 textos, e eu acho que não era para ser feito, eu acho não, vai ficar para uma outra oportunidade, mas nós gostaríamos de chamar a atenção para todos vocês, com muito carinho, para a gente refletir que nesse processo todo que estamos vivendo agora, tudo isso foi prenunciado por aquele que jamais, que por ser um espírito puro, tem uma visão além do tempo, que é o Cristo. E esse momento nosso, ele se caracteriza pelo amparo. Porque se tem dificuldade, o amparo se faz de uma forma solene, exuberante. O Senhor da vida não coloca fardos pesados que não possam ser ombreados. Isso é da lei. O amor não constrange. E o amor de Deus, que se manifesta por leis naturais, está consignando para nós, está deixando muito claro que é necessário que em meio a trevas, a luz se faça. Então, quando a gente observar essas dificuldades todas, não vamos criar uma sintonia negativa com tudo isso. Não é assim que funciona. A dor por si só já é doída. A violência por si só já dilacera. Nós estamos no momento do advento da chegada do Messias.
E eu vou citar alguns versículos que nós selecionamos do Antigo Testamento, que foi escrito por Isaías, considerado o maior profeta. Ele diz assim, no capítulo 9: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra e da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicastes este povo, a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando se repartem os despojos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. Eis o zelo do Senhor, que é o Senhor dos exércitos, o exército da luz. O advento do Messias, a mudança, o estabelecimento de um estado espiritual, já se iniciou. E toda mudança, ela se caracteriza por muito conflito. As pessoas, os seres estão despertando. Só que isso não vende notícia. Isso não dá ibope. O que dá ibope é a treva. O que dá ibope é o que engana. Mas não tenhamos dúvida de que está acontecendo uma grande mudança sutil. E quando a gente observa os homens cada vez mais gananciosos, porque um político que quer ser reeleito, ele tem muito interesse. Por que ele quer o poder? Porque o poder inflama uma questão chamada vaidade. E no livro Eclesiastes está escrito vaidade. Tola vaidade. Porque a vaidade é tão tola que ela avoca para si tudo que ela movimenta. Então o indivíduo que busca para si, ele não sabe a bobagem que ele está fazendo. Ele não sabe a bobagem que ele está fazendo. Certa feita eu escutei uma entrevista de Ringo Starr. Você escutava Beatles? Desculpa se não gosta. Eu sou meio suspeito para falar de Beatles. Mas o Ringo Starr disse assim, já lá no finalzinho, velhinho, mas por que na realidade os Beatles separaram? Foi por causa disso, daquilo? Não. Porque nós perdemos a nossa condição de ser feliz. Nós perdemos tudo que o dinheiro não nos deu jamais. Poder andar nas ruas, poder andar de bicicleta e ir na casa de fulano, poder ter uma vida simples. Isso é um depoimento de Ringo Starr. Então todos nós, eu, John, Paul e George, chegamos nessa conclusão. Que a gente estava brigando demais. A gente estava infeliz. E a gente se gostava. A gente se respeitava e a gente estava perdendo o respeito. A gente começou a ficar enlouquecido. E por isso nós acabamos nos enlouquecendo em vários caminhos.
Mas nós perdemos a oportunidade de ser simples. E foi muito interessante porque partiu dos 4 o que era o mais simples. Se fosse do John, eu falei assim, poxa, que mudança, hein, John? Embora a irreverência dele. Mas eu queria dizer o seguinte, que isso está acontecendo em todos os lugares. Nós citamos aqui outro dia o Elvis Presley morreu no fundo do poço, porque descobriu que ele ficou cego pela ilusão do mundo. Chico Xavier psicografou um texto de Humberto de Campos, o espírito, entrevistando Mary Monroe no mundo espiritual. Ela, num parque, dilacerada. Você suicidou mesmo, Mary? Humberto conta que ela custou a levantar os olhos, não do jeito que os homens falam, mas hoje eu vejo. Para que aquilo tudo? Eu me perdi. Eu estou falando de celebridades, porque elas muitas vezes falam um pouquinho de tudo que a gente idolatra, que a gente acredita. Jesus foi e será sempre vitorioso. E na terra ele foi perdedor. Aqueles que ele mais ajudou viraram as costas. Ele deu a vida por nós e nós o crucificamos. Ele amou e foi traído. Ele deu tudo, ensinou. Pilatos perguntou para ele, conforme a descrição do capítulo 18 do Evangelho de João: Tu és rei? Pilatos era a autoridade máxima. Ele era o governador da Judéia. Ali, Tibério respaldava tudo que ele fizesse. Tibério era Deus na terra, o imperador romano. Ele estava diante de um homem do povo. E ele estava abalado diante de uma autoridade espiritual. Tu é rei? Jesus falou com ternura. Tu o dizes ou falaram para você que eu sou rei? É uma pergunta que Jesus nos faz. Nós estamos falando que Jesus é rei? Ele é o Cristo? Ou nós estamos afirmando isso culturalmente? Ou porque eu aprendi com mamãe ou no catecismo? Ou eu falo isso para ficar bem com Deus, que aí Ele libera as coisas. Não estamos mais num tempo disso não, gente. Isaías viveu no século VII antes de Jesus. Então nós estamos falando aqui de 2.700 anos atrás. O advento do messianismo, do Cristo, chegou. Só que para ele, para que a terra se estabeleça como uma morada de paz, existe um período de milênios pela frente para se construir isso. Não pensem vocês que votar vai qualificar a vida de uma forma mágica. Não esperem do poderio da terra o que nós mesmos não conseguimos garantir para nós. E como é que eu posso exigir incorruptibilidade de representantes de uma sociedade corrupta? Você respeita a faixa contínua? Você respeita a sinalização da estrada? Você respeita
os comportamentos básicos de educação, nós driblamos. A gente dá jeitinho. Outro dia um companheiro soltou uma mentira, e na hora que ele soltou a mentira, tem hora que é melhor não ser, né? Médio. Mas soltou a mentira, ele falou com tanto jeitinho, que eu falei assim, ele está sendo delicado na mentira, mas ele está mentindo. Aí na hora, eu fiz uma prece, falei assim, meu Deus, abençoe esse moço porque ele está mentindo. 3 horas depois, ele capotou o carro lá na frente. Eu tive a notícia. Eu falei assim, gente, para quê? Para que mentir? A resposta vem de uma velocidade extraordinária. Agora, essa velocidade depende do time, né? Pode até não ser agora. Deu aí? Então, todos nós estamos passando por um processo de purificação silenciosa. Silenciosa. Porque os espíritos superiores não vêm aqui colocar no outdoor que haverá um banquete espiritual para chamar o povo. Assim, porque não vem. Não vem. Por que você veio à casa espírita hoje? Por quê? Por que você veio aqui? É a pergunta que eu repito toda reunião que eu faço. Todos aqui têm um motivo caracterizado, mas eu posso dizer, se eu não vim aqui apenas de carona, que costuma acontecer, né? Aí vi de carona, e quem me deu a carona não volta mais, mas eu acabei ficando. Isso acontece também demais. Mas eu estou brincando, mas eu queria dizer o seguinte, todos nós estamos procurando Deus. Cada um tentando descobrir qual será esse caminho. Porque eu não aguento mais. Essa vida aí não me atende. Eu quero ser feliz. E aqui, numa casa simples, destituída de qualquer adereço, que não seja o básico, ventilador, luz, água, cadeira. Mas aqui, o que a gente faz é tentar criar um ambiente chamado cristão, onde nós nos respeitamos. Cada um guardando a sua intimidade, sua individualidade, ninguém aqui sabe a vida do outro. E, por sinal, eu aconselho que não diga, que até para ser amigo você tem que aprender a filtrar. Porque tem gente que em 5 minutos de conversa regala a porteira toda. Aí depois reclama. Nós tentamos sermos amigos, porque todos aqui temos as mesmas necessidades, caracterizadas pela nossa evolução. Mas ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui porque precisamos de encontrar uma fórmula mais adequada para amar. Porque é o que a doutrina espírita propõe. Os espíritos voltam do mundo espiritual para dizer assim, não percam a oportunidade, amem, sigam este conselho de Jesus. Conforme descrito no capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. O mandamento dele é amar. O mandamento dele não é ser religioso, você pagar dízimo, você ficar louvando, achando que o outro é santo, ou que ele é capaz de fazer uma ponte com Deus. Não é mais assim, gente. O emprego dos religiosos estão correndo risco.
A chegada de Francisco no papado romano está apontando para nós o que a doutrina espírita está falando há mais de 150 anos. Todos os sistemas da Terra vão cair. Todas as estruturas religiosas, políticas, administrativas, não ficará pedra sobre pedra. Aí o povo fala assim, então vai acabar o mundo? O mundo de César vai acabar. Não é que vai virar bagunça. É que haverá uma consciência de que o mundo material, ele é instrumento para que o espírito se gradue na eternidade. E nós precisamos de cuidar do nosso planeta. Lembrando que foi aqui, essa casa que nos acolheu. Mas nós não somos cidadãos só da Terra. Nós vamos viajar pelo cosmos. Foi Jesus quem disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. E tem muita gente brigando e sofrendo por pedras que serão derribadas. A vida é para ser vivida com simplicidade, com caridade. Só assim encontraremos a felicidade. Que Jesus abençoe a todos nós. Que a espiritualidade possa continuar nos inspirando nos nossos projetos. E nós terminamos a nossa reunião suplicando que Maria Santíssima, a mãe espiritual desse planeta, com uma legião de imensurável de representantes, possam auxiliar as famílias. Porque a regeneração do planeta se fará com a família evangelizada. Sem cristianismo no lar, não esperem respostas lá fora. É dentro do cadinho que a gente vai, não mais, como dizíamos antes, reconstruir essa nação. Isso é papo partidário. É com o evangelho no coração é que nós vamos reconstruir esse planeta chamado Terra. Partido, geralmente, pensa só em si. Jesus propõe unificação com Deus. Boa noite para todos. Um grande abraço, muito obrigado. E a gente pede que a Soni faça a prece final e ela tem uns recados muito apetitosos para vocês. Bom final de semana. Até a próxima semana, se Deus quiser. Nesse momento, então, nos preparamos.